No trabalho de hoje da disciplina de Contabilidade Intermediária ministrada pela professora Lísia Melo de Queiroz, os alunos Bárbara, Guilherme, Lucas, Mariana e Laís apresentarão a aplicação ou não aplicação do CPC 04 intangível e do CPC 27 imobilizado referentes à empresa Petrobras, que é uma empresa brasileira estatal, na qual o maior acionista é a União Brasileira. A Petrobras dedica-se diretamente ou por meio de suas subsidiárias e controladas, associada ou não a terceiros, à pesquisa, à lavra, à refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins. A sede da companhia está localizada no Rio de Janeiro. Iniciando a apresentação sobre o CPC 27, que fala sobre imobilizado, o item 73, ele pede as demonstrações contábeis para cada classe de ativo imobilizado. O item A, ele pede os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil. E como demonstrado na nota explicativa, está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação. O item B do mesmo tópico, ele pede os métodos de depreciação utilizados. Os dois métodos de depreciação apresentados na nota explicativa, o primeiro referente aos ativos depreciados pelo método das unidades, são aqueles relacionados diretamente à produção de petróleo e gás. O segundo são os ativos depreciados pelo método linear, que se dividem em três. Os primeiros, aqueles vinculados diretamente à produção de óleo e gás, cuja vida útil é inferior à vida útil de campo. Segundo, as plataformas móveis para extração de óleo e gás. E terceiro, os demais bens não relacionados diretamente à produção de petróleo e gás. Continuando a busca da aplicação do CPC 27 imobilizado pela empresa Petrobras, o tópico C do item 73 pede pela apresentação das vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas pela empresa. A partir do item 12.2, abertura por tempo de vida útil estimada consolidado, vemos uma tabela, a qual apresenta o item vida útil estimada, o qual demonstra a divisão da vida útil utilizada e também a apresentação do método da unidade produzida. Na imagem, podemos ver destacado a presença do tópico D do item 73, o qual pede a apresentação do valor contábil bruto e a depreciação acumulada no início e no final do período. O tópico E, referente à apresentação das conciliações do valor contábil no início e final do período, divide-se em 8 subtópicos. Dentre os 8 tópicos, apenas os 6 seguintes são encontrados na nota explicativa. Subtópico 1. Adições. Subtópico 2. Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupos classificados como mantidos para venda de acordo com o pronunciamento técnico CPC 31. Subtópico 4. Aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos dos itens 31, 39 e 40 e perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidas ou revertidas diretamente no patrimônio líquido, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01. Subtópico 6. Reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos apropriada no resultado, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01. Subtópico 7. Depreciações. Subtópico 8. Variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda de apresentação, incluído a conversão de uma operação estrangeira para a moeda de apresentação da entidade. Os subtópicos 4 e 6 podem ser apresentados nos impairments
O subtópico 7, em depreciações, amortizações e depreciação acumulada, e o subtópico 8, em ajuste acumulado de conversão. Os dois únicos subtópicos não encontrados são o subtópico 3, aquisições por meio de combinações de negócios, e o subtópico 5, provisões para perdas de ativos reconhecidas no resultado de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01. O item 74 divide-se em 4 tópicos, os quais também devem ser divulgados nas demonstrações contábeis. No entanto, apenas o tópico B, valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item do ativo imobilizado, foi encontrado nas notas explicativas da Petrobras, o qual está destacado na imagem a seguir. Já os tópicos A, existência e os valores contábeis de ativos cuja titularidade é restrita. C, o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. E tópico D, se não for divulgada separadamente no corpo da demonstração do resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados, incluído no resultado, não foram encontrados nas demonstrações contábeis da empresa Petrobras. Já o item 75 diz que a seleção do método de depreciação e a estimativa da vida útil dos ativos são questões de julgamento. Por isso, a divulgação dos métodos adotados e das estimativas das vidas úteis ou das taxas de depreciação fornece aos usuários das demonstrações contábeis informação que lhes permite revisar as políticas selecionadas pela administração e facilita comparações com outras entidades. Por essas razões semelhantes, é necessário divulgar a depreciação quer reconhecida no resultado, quer como parte do custo de outros ativos durante o período, e B, a depreciação acumulada no final do período. Ambos os itens A e B podem ser encontrados na tabela do item 12.2 na página 38 das notas explicativas da Petrobras. Então, dando prosseguimento aqui referente ao CPC 27 imobilizado, vou estar falando agora sobre o item 76. De acordo com esse item, a entidade deve divulgar a natureza e o efeito de uma mudança de estimativa contábil que tenha impacto no período corrente ou em algum período subsequente. Essas mudanças, referente ao tópico A, seriam valores residuais, que no caso a Petrobras não informou nenhuma alteração de valor residual que seja significativa, custos estimados de desmontagem, remoção, restauração de itens do ativo imobilizado. Neste caso, na nota, consta que a empresa faz isso, né? Ela deixa já um valor preparado para caso ocorra uma desmontagem ou restauração de local, mas ela não informou nenhuma alteração relevante nesse valor que ela possa ter informado. No tópico C, referente às vidas úteis, a empresa, aqui como a gente pode estar vendo, aqui tem as vidas úteis do ativo imobilizado, né? Que ali na terrenos, edificações e benfeitorias a média é de 40 anos, equipamentos a média é de 20, e os gastos de exploração e desenvolvimento, né, que são os campos produtores de petróleo, utilizam o método das unidades produzidas. Também não foi informada nenhuma alteração que possa alterar bastante a previsão deles de gasto referente a esses bens. Por fim, o tópico D, métodos de depreciação. Como a gente pode estar vendo, a empresa tem 2 métodos de depreciação, que é o pelas unidades produzidas, né, quando são utilizados a produção de petróleo e gás, e os ativos depreciados pelo método linear, que são, por exemplo, móveis e utensílios, equipamentos que não são jazidas deles, etc. Então, todo esse tópico aqui do 76 é referente a, por exemplo, se teve algum impacto, se teve alguma diferença, se teve alguma alteração que eles pensam que no futuro vai diminuir esses valores. Aqui a Petrobras não divulgou nada referente a isso. Sobre o tópico 77 agora, do CPC, é referente à reavaliação, todo ele e os seus demais subtópicos. Só que eu vou estar informando que a reavaliação ela está suspensa no Brasil no momento, desde aquela lei 11.638 de 2007, porque as empresas tinham o costume de reavaliar os bens, só que o valor era mais alto, isso estava inflando os balanços, aí decidiram suspender ela. Referente ao item 78,
esse item é referente à redução ao valor recuperável de ativos, ou seja, o impairment. A empresa tem que estar seguindo, referente lá ao item 73 do CPC, o tópico E, que seria o 4 e o 6. O 4 informa que tem que informar aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações e perdas por redução ao valor recuperável. Já o item 6 tem que fala que tem que fazer as reversões das perdas. A Petrobras, pela nota explicativa, ela informa que faz o teste de recuperabilidade anualmente e também qualquer reversão posterior que eles verifiquem. Por fim, está falando aqui sobre o item 79 do CPC. Ele não é obrigatório as empresas divulgarem, ele seria referente a algumas coisas que são recomendadas. O tópico A é o valor contábil de algum ativo mobilizado que esteja temporariamente ocioso. A Petrobras não chegou a informar nenhum valor de ativo ocioso, mas igual eu já disse, não era obrigatório. Tópico B, o valor contábil bruto de qualquer ativo mobilizado totalmente depreciado que ainda esteja em operação. Então, isso é muito comum nas empresas, elas depreciam um bem completamente, mas ainda continuam utilizando ele não consta mais lá no ativo. Também pelas notas não há informação de algum bem nesse caso. Tópico C, o valor contábil de ativos mobilizados retirados de uso e não classificados como os mantidos para a venda. Também não é informado, seriam ativos que já foram depreciados e foram para a venda, a gente não tem essa informação. E, por fim, o valor justo do ativo mobilizado quando este for materialmente diferente do valor contábil apurado pelo método de custo. Também não tem essa informação. Como diz o próprio CPC, por isso as entidades são encorajadas a divulgar esses valores, nada que seja obrigatório. Finalizado o imobilizado, agora, vamos apresentar o estudo do CPC 04 intangível aplicado à Petrobras. Para a divulgação das informações dos ativos intangíveis, as entidades elas devem considerar os principais aspectos que vão ser apresentados agora referente ao CPC 04. Primeiramente, é necessário considerar que deve-se haver uma distinção entre os ativos intangíveis gerados internamente de outros ativos intangíveis. A nota explicativa da Petrobras, ela nos traz essa informação, passando desde os ativos intangíveis gerados internamente até os demais ativos intangíveis, que eles devem ser classificados de acordo com a sua vida útil, devidamente divulgada também. Se o ativo intangível ele tiver uma vida útil definida, é necessário ser divulgados os prazos dessa vida útil ou as taxas de amortização utilizadas, além também dos métodos para essa amortização. O intangível da Petrobras, como apresentado no slide de nota explicativa, é composto por direitos e concessões, marcas e patentes, softwares e age por expectativa de rentabilidade futura decorrente de aquisição do negócio, também chamado de goodwill. O item 119 do CPC 04, ele define uma classe de ativos intangíveis como um grupo de ativos de natureza e com utilização similar nas atividades da entidade, que no caso da Petrobras são os direitos e concessões que incluem principalmente, de acordo também com o slide apresentado, bônus de assinatura pagos pela obtenção de concessões para a exploração de petróleo e gás natural, concessões de serviços públicos. Esses aí são o grupo referente a uma classe similar. Além disso, existem as classes distintas. Mais uma vez, também de acordo com o CPC, a nota explicativa ela apresenta essa relação. Essa classe distinta ela é representada pelas marcas e patentes, softwares e o goodwill. Voltando à informação referente aos aspectos de métodos para amortização, prazos de vida útil, em nota explicativa divulgada, a entidade ela informa que os intangíveis de vida útil definida, eles são amortizados linearmente pela vida útil estimada, com exceção
dos direitos e concessões correspondentes aos bônus de assinatura das concessões que já foi informado, que enquanto eles estão no ativo intangível, não são amortizados. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida, eles não são amortizados, de acordo com a nota explicativa, mas têm sua vida útil revisada anualmente. Esse é um aspecto também necessário de divulgação, de acordo com o item 118 do CPC 04. O CPC 04, ele pede também que seja divulgado o valor contábil bruto e eventuais amortizações acumuladas, mais as perdas acumuladas no valor recuperável, no início e no final do período. Esse aspecto, ele é claramente apresentado no início do parágrafo, em nota explicativa do ativo intangível da entidade, como nós podemos observar no slide, que diz que o intangível é demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos, que é o impairment. Em nota explicativa também tem informação referente à aplicação e informa que na aplicação do teste de redução ao valor recuperável dos ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa também é comparado com o seu valor recuperável. Os ativos não circulantes mantidos para venda. Esse é um item também é um tópico, aliás, do item 118 do CPC 04, que pede a divulgação se tiver algum ativo mantido para venda. Tem uma nota explicativa referente a isso também, informando o seguinte: os ativos não circulantes e eventuais passivos acionados, eles são classificados como mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, principalmente por meio da venda. Continuando a explicação sobre o CPC 04 do intangível, de acordo com o item 120, a empresa deve divulgar informações sobre os ativos intangíveis que perderam seu valor. No entanto, a empresa não relata que a empresa não demonstra esse tipo de informação, eles só relatam que o ativo está demonstrado pelo custo de aquisição. No item 121, cobra-se que a entidade divulgue a natureza e o valor das variações das estimativas contábeis de impacto relevante no período e em períodos subsequentes, caso eles venham a ter alterações em relação à vida útil do ativo intangível, o método de amortização ou os valores residuais. Mas em sua nota explicativa não consta nenhuma informação nesse sentido, talvez pelo fato de não ter tido nenhuma alteração nos últimos anos. Pede-se no item 122 que seja divulgado, em caso de ativos intangíveis avaliados como tendo a vida útil indefinida, o seu valor contábil e os motivos que fundamentam essa avaliação. No entanto, a empresa não faz amortização desses ativos, mas afirmam que são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável e a avaliação da vida útil indefinida é revista anualmente. Ainda nesse item também é solicitado que uma descrição, o valor contábil e o prazo de amortização remanescente de qualquer ativo intangível individual. Nesse caso, fazem a amortização dos itens que têm a vida útil definida. A empresa faz a amortização linearmente pela vida útil estimada. Já os direitos e conceitos correspondentes aos bônus de assinaturas das concessões quanto da declaração de comercialidade dos campos são reclassificados pelo ativo imobilizado. Em questão às normas para o ativo intangível adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamentais, inicialmente reconhecidos os valores justos citados no item 122. Deve-se conter o valor justo inicialmente reconhecido dos ativos, o seu valor contábil e se não mensurados, após reconhecimento, pelo método de custo ou de reavaliação. No entanto, nenhuma nota foi divulgada em relação a esta norma.
E não foi também divulgado os valores contábeis de ativos intangíveis cuja titularidade é restrita e os valores contábeis oferecidos como garantia de obrigações e os valores dos compromissos contratuais advindos da aquisição dos ativos intangíveis. No item 123, pede-se que a empresa divulgue os fatores mais importantes que levaram à definição de que a vida útil do ativo é indefinida. Deva ser levado em consideração os fatores relacionados ao item 90 do CPC 04. No entanto, não é o caso dessa empresa. Então, agora eu vou dar continuidade sobre a nota explicativa do intangível. De acordo com o item 124 do CPC 04, ele trata sobre a reavaliação de intangível. E ele fala que a empresa deveria divulgar o seguinte, por classe de ativo de intangível, que é por data efetiva de reavaliação, pelo valor contábil dos ativos intangíveis reavaliados e o diferencial entre o valor contábil dos ativos intangíveis reavaliados e o valor desses mesmos ativos se utilizando o método de custo. E fala também que deveria publicar o saldo da reavaliação relacionada aos ativos intangíveis no início e no final do período. Porém, a empresa não divulgou porque teve uma mudança na Lei 11.638 de 2007, que foi suspensa essa reavaliação em todo o Brasil. No item 126 do CPC 04, diz que a entidade deve divulgar o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento reconhecidos como despesas no período, sendo reconhecidos como despesa no resultado do período em que foram incorridos, exceto os gastos com desenvolvimento que atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos, geração de benefícios econômicos futuros, entre outros. Nas notas explicativas da Petrobras, revela que os ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, ou seja, não viram o bem, então não aparece no balanço patrimonial. A empresa está seguindo corretamente esse item do CPC, pois está divulgando as informações necessárias como uma despesa. No item 127 do CPC 04, diz que os gastos com pesquisa e desenvolvimento devem incluir todos os gastos diretamente atribuíveis às atividades de pesquisa ou de desenvolvimento. Então, a empresa tem a obrigação de colocar nas suas notas explicativas todos os seus gastos que ela teve para fazer suas pesquisas e o seu desenvolvimento. Mas a Petrobras não especificou esses gastos. E no item 66 e no 67, tem uma lista de de como deve ser especificado. No item 66, fala que tem que ser especificado todos os gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível e todos os custos de benefícios a empregados. E também tem que ser especificado taxas de registro de direito legal e amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. E no item 67, diz que tem que ter todos os gastos com venda, administrativo e outros gastos indiretos, as ineficiências identificadas e os prejuízos operacionais e os gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo. Mas como já dito, a Petrobras não especificou, ela colocou só o valor que ela teve com a sua pesquisa e seu desenvolvimento. No item 128 do CPC 04, diz que é recomendável, mas não é obrigatório que a entidade divulgue as seguintes informações. Descrição de qualquer ativo intangível totalmente amortizado que esteja em operação e breve descrição de ativos intangíveis significativos controlados pela entidade, mas que não são reconhecidos como ativos porque não atendem aos critérios de reconhecimento do presente pronunciamento, ou porque foram adquiridos ou gerados antes da sua entrada em vigor. Tais ativos são aqueles que, mesmo que estejam em utilização, não são relevantes para serem reconhecidos ou não atendem aos critérios de reconhecimento. Então, como essa parte não é obrigatória e ela é só recomendável, a Petrobras resolveu não colocar nas suas notas explicativas.